Eu gostaria de falar, antes de cirurgia de prótese, falar, já que eu estou comentando em riscos, falar um pouco mais sobre segurança em cirurgia plástica. Há que se pesar numa balança de dois pratos o custo e benefício de qualquer procedimento. Isso é válido para qualquer atuação médica. Não existe nenhum procedimento invasivo que não traga no seu bojo algum risco para os pacientes. Portanto, a decisão de fazer um procedimento, ele deve colocar no prato de benefício, ele deve pesar muito mais do que o prato dos riscos. O custo do benefício, o custo de alguma intervenção, não é só o custo dos riscos, envolve o tempo de afastamento do indivíduo do seu trabalho, a sua recuperação no pós-operatório, o custo, por que não dizer, financeiro, independente se quem onera esse custo é o próprio paciente ou a operadora do seu plano de saúde. Existe um custo envolvendo, um custo financeiro envolvendo cada procedimento. Portanto, o investimento, colocado todos esses riscos, deve produzir um benefício que seja muito superior a todos os custos envolvidos. Dito isso, é óbvio que, dentre todos os riscos, uma avaliação clara do paciente inicialmente. Um diagnóstico preciso daquilo que poderá ter que ser modificado. Ser bem orientado também. E, mais que tudo, algo um pouco mais subjetivo, é compreender a expectativa de cada paciente. Isso é algo tão mais fundamental do que simplesmente a análise e o diagnóstico simples, por mais perfeito que seja, do profissional que atende um paciente, que traz uma expectativa e uma demanda. Se não houver uma compreensão clara de qual é a expectativa desse paciente, desse indivíduo, em relação ao que ele está pleiteando, independente do resultado maravilhoso que possa ser obtido pela cirurgia, aquele indivíduo vai ficar frustrado porque sua expectativa não foi atendida. Então, o paciente ideal é aquele paciente que compreende bem todos esses riscos, sabe e compreende as limitações que a cirurgia oferece e compreenda claramente qual é o resultado que poderá ser obtido. E entender, e aí ambos, tanto o profissional que atende quanto o paciente, se essa expectativa pode ser atendida. Porque, caso contrário, eventualmente esse paciente não é um bom candidato à cirurgia. Se a expectativa for irreal, aquela cirurgia poderá ser contraindicada porque não vai atender a expectativa que aquele paciente em particular deseja. Só para citar um exemplo clássico, que muita gente já deve ter passado por isso. Uma pessoa, as expectativas que um indivíduo traz num consultório de cirurgia plástica envolvem aspectos emocionais e relacionais em relação ao meio social em que ele vive, ao seu ambiente de trabalho, ao seu ambiente familiar. E todos esses fatores contribuem de forma significativa para aquela decisão ou para aquela demanda. Uma paciente que esteja passando por problemas ou por conflitos conjugais e deseja reconquistar o marido através de uma cirurgia, se o marido desistir, realmente o relacionamento não permanecer, a cirurgia não atendeu o propósito e o objetivo pleiteado. Isso independe do resultado da cirurgia, ela vai ficar frustrada. Então, saber compreender o paciente implica numa situação que é o motivo pelo qual o meu desejo de debater e de trazer ao debate as reflexões sobre cirurgia plástica não é discorrer sobre os aspectos técnicos de cada uma das cirurgias. Essas informações existem abundantes online, seja no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, seja através de vários vídeos que existem explicativos de vários colegas que explanam sobre cada uma das cirurgias. Então, do alto dos meus mais de 30 anos de experiência em cirurgia, o que eu quis trazer um pouco mais, o que eu pretendo trazer nesses bate-papos, é um pouco mais dessas reflexões que me trouxeram essa experiência de atender tantos pacientes durante todo esse tempo.